Olá, querido, pastor Flávio Façanha aqui. Eu espero que nos próximos minutos Deus fale profundamente ao seu coração. Deus te abençoe e um ótimo tempo com Deus nessa ministração da palavra. Nós vamos para a terceira ministração da série Nomes de Deus. Nós temos ministrado nesse mês de outubro. Queridos, acredite, eu geralmente ministro 3 nomes, 3 expressões onde Deus se apresenta. Mas hoje eu não consegui sair de um nome. Tão profundo foi o que Deus me entregou. Tão profundo e tão precioso e tão importante foi aquilo que Deus me chamou a entregar essa noite. Então hoje, acredite, nós vamos conversar sobre uma única expressão de Deus. A expressão é Tsidkenu, Jeová Tsidkenu. Significa o Senhor é a minha justiça. Você pode dizer isso, o Senhor é a minha justiça. Nós vamos conversar sobre o último rei de Israel. O nome desse rei é Zedequias. Ele é o último rei antes do Império Babilônico invadir completamente Israel. Israel está entrincheirado. Jeremias é o profeta desse tempo. Ele está profetizando a esse rei, o rei Zedequias. Mas Zedequias é um rei mau. É um rei que fez mal perante o Senhor, que agiu mal perante o Senhor. O contexto é o reinado de Zedequias. Ele está reinando sobre Jerusalém. Lembre, Israel já foi dividido. A outra parte que se chamava Israel já sucumbiu. Nós estamos no reino de Judá, Jerusalém e Judá. E o rei Zedequias é o rei do momento. Ele está entrincheirado, buscando alianças, e ele se afeiçoa mais aos egípcios do que a Babilônia. Deus já havia dito a ele, através do profeta Jeremias, que ele se entregasse, se rendesse, porque o próprio Deus estava entregando o seu povo aos babilônicos. Por quê, pastor? Pecado, idolatria, feitiçaria, todo tipo de mistura, o que a gente chama de sincretismo religioso, ou seja, uma salada com várias frutas, vários ingredientes, estava na panela, de Israel. Israel, um povo que foi santificado por Deus, separado por Deus, gerado por Deus, para ser farol para a humanidade, para ser luz para a humanidade, para que tivesse um relacionamento abençoado com o seu Deus, e a partir daí fosse um protótipo para ser olhado, experimentado, desejado por todas as nações. Ao contrário, ele quebra a aliança com Deus, e ele se mistura às religiões, à idolatria, as abominações de outras nações. E por isso o próprio Deus, se eu vou entregar o meu povo, são 70 anos de exílio babilônico. É um rei mau que estava no centro da nação de Deus, no centro do povo de Deus, um rei sob o trono de Israel, que não tinha o seu coração em Deus. Olha para mim, querido, Deus não admite homens posicionados na sua obra com o coração distante deles, distante de Deus. Homens que quebram a aliança com Deus. Às vezes você acha, eu conheço fulano, eu conheço cicrano. É uma questão de tempo. Zedequias não caiu no primeiro ano, no primeiro mês. Mas Deus já tinha algo para fazer ali. Esses homens até ficam por um tempo, mas o próprio Deus os move como um homem, como um jogador que está mexendo a sua peça no tabuleiro de xadrez. Aliás, salvo engano, Isaías vai dizer que ele destrona reis. E ele empodera reis, ele move, todos estão sendo movidos pela sua mão. Esse era o último rei de Judá, de Jerusalém, antes do completo cativeiro babilônico, antes de Deus entregar o seu povo. Jeremias vai dar uma sentença a Zedequias, e ele vai falar exatamente sobre ele se entregar ao rei da Babilônia. O texto começa assim: a mensagem a seguir foi comunicada a Jeremias, da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, com todos os seus exércitos formados por gente de todos os povos que dominavam, vieram combater Jerusalém e as cidades de Judá. Então Deus vai dizer a Zedequias, rei de Judá, que o Senhor, o Deus de Israel, lhe comunica o seguinte. Olha o que é que Deus fala para o rei. Jeremias 34. Vai dizer a Zedequias, rei de Judá, que o Senhor, o Deus de Israel, lhe comunica o seguinte: darei esta cidade ao rei da Babilônia, e este a queimará. Tu não escaparás. Olha a mensagem de Jeremias, ou seja, que ele leva para o rei, a mensagem é de Deus, mas é o profeta que está dizendo: tu não escaparás, mas serás capturado e levado à presença dele, do rei Nabucodonosor, que pronunciará a sua sentença contra ti e a tua deportação para a Babilônia. Mas ouve bem isso, ó Zedequias, rei de Judá: o Senhor diz que não serás morto durante a batalha, a peleja, morrerás antes sossegadamente no meio do teu povo, que queimará incenso em memória de ti, tal qual fizeram os teus antepassados. Chorar-te-ão e dirão: ai de nós, que nos morreu o rei,
Foi isto mesmo que eu decretei, diz o Senhor. Então Jeremias entregou essa mensagem ao rei Zedequias em Jerusalém. Nessa altura, o exército babilônico estava juntamente a sitiar Jerusalém, Laquis e Azeca, as únicas povoações muradas de Judá que ainda resistiam à Babilônia. Era a última parte de Israel, era a última parte de Judá, Jerusalém. Poucas cidades ainda não tinham caído completamente na invasão babilônica. Zedequias, querido, é o exemplo de alguém que tem uma posição em Deus, pode até começar bem, mas o seu final é a sua própria destruição. É triste quando o líder iníquo forma um povo iníquo. Deus vai dizer, você vai morrer no meio do seu povo, e esse povo vai lamentar por você. Está tudo em iniquidade, a liderança, o rei, o referencial e todo o povo. Deus mesmo estava sentenciando a ambos, liderança e povo. E isso pelas mãos dos babilônicos, vinha pelas mãos dos babilônicos, mas era o próprio Deus sentenciando, fazendo. Difícil ser profeta nesse momento, irmão, sim ou não? Oh Deus, não tem uma mensagem melhor para o rei? Não tem uma mensagem melhor para pregar? Não tem uma mensagem mais popular para pregar? Não tem uma mensagem mais agradável para pregar? Não, Jeremias. Esse é o oráculo, essa é a palavra a ser liberada, a ser tratada. Vai e diz o que eu estou falando. Vai ter um capítulo onde Deus vai falar dos falsos profetas que estão tentando atenuar o que Deus está prestes a fazer. Vai lá e fala o que eu te mandei. É difícil entregar todo o teor do que Deus está fazendo muitas vezes, dependendo do contexto. Mas cuidado, irmão, a pessoa posicionada por Deus é o profeta Jeremias. Cuidado quando você abrir a sua boca se Deus não te posicionou a falar. Tem muita gente querendo ser profeta e não foi posicionado nesse lugar. Aprenda a fazer o que Deus te chamou a fazer, não usurpe o lugar, deixa a liderança resolver, deixa o pastor fazer, deixa o pastor tomar a decisão, não queira ensinar. Deus te chamou para um lugar, e Deus chamou outra pessoa para outro lugar, e quem falava era Jeremias, estava cheio de profeta, mas Deus estava usando um homem que ele separou. Ah, mas eu estou vendo, veja, ore, fale para quem precisa falar, assim, dê dicas, sei lá, mas cuidado para você não ser, usurpar o lugar de quem decide, de quem foi enviado. É Jeremias que está falando, irmão. Deus também sentenciou outras vozes, eles estavam usurpando esse lugar. Tinha outros profetas, irmão, falando em nome de Deus, e Deus disse assim, eu não estou usando você, não foi você que eu enviei. Deus havia anunciado através do seu profeta que nada restaria na cidade, toda a cidade seria queimada. Você lembra quando uma turma, 70 anos depois, quase 70 anos depois, o copeiro Neemias está lá, servindo Artaxerxes, quase 70 anos depois, chegam as pessoas de Jerusalém, e Neemias pergunta, como é que está a cidade? Hanani e todo aquele grupo, como é que está a cidade? A cidade está queimada, as portas derribadas, queimadas a fogo, e até os sepulcros dos seus pais, dos seus antepassados estão completamente devassados. O livro de Neemias fala sobre isso. Ele chora, ora, e então o rei, no segundo capítulo, salvo engano, de Neemias, olha para ele triste, é copeiro. O que é que você tem? É doença do coração? O que é que você tem? E ele fala, a cidade dos meus pais foi queimada. Olha o que Deus profetizou através da vida desse homem 70 anos antes. É o que exatamente acontece. Todo aquele povo praticamente foi dizimado, outros foram levados cativos, as melhores mentes foram levados cativos, e os que restaram lá estavam em pobreza total, irmão. Não tinha mais nada em Jerusalém e em Judá. Esse povo então choraria a morte e o fim desse governo, dessa estação, dessa liderança, que de fato não glorificou a Deus, mesmo tendo sido posicionada por Deus, mesmo tendo sido colocada por Deus. Verso 5 diz, morrerás antes sossegadamente no meio do teu povo, que queimará incenso em memória de ti, tal como fizeram seus antepassados. Talvez você diga comigo, é assim mesmo, pastor, todo homem falha, seja ele pastor, seja ele líder, concordo com você até aqui, mas talvez você continue dizendo, e o que ele fez não fica um legado positivo. Discordo a partir daí. Nenhum homem aqui é infalível, nenhuma mulher, quando eu falo homem, por favor entenda, pessoa, ser humano, ninguém é infalível, irmão. Em nome de Jesus nós não vamos falhar, nós vamos pedir para Deus segurar na mão da gente até as últimas. O que é que a gente faz? A gente confessa a tentação em vez de cair e depois pedir socorro. A gente pede ajuda preventivamente. Não tem um homem, não tem uma mulher aqui que não seja tentada em alguma área, irmão. Não tem um. E o que é que a gente faz? A gente procura uma pessoa de confiança, uma liderança de confiança, um pastor de confiança, e rasga o coração. Mas se cair, aí a gente vai ver. O que é que Deus faz? Depende. Depende. Se você quer de verdade ou se você não quer de verdade. Esse é o ponto principal. Zedequias não queria o conserto de Deus. Zedequias não queria a cura de Deus. Estava aculturado nele o pecado, irmão. Sabe
Sabe quando o pecado fica aculturado? Eu acho que isso não tem nada demais. Eu acho que isso aí pode mesmo. Eu acho que isso aí é do tempo passado. Isso já passou. O que é que tem? Aculturado, irmão. Não tem jeito. Enraizado no coração. Olha para mim. Eu vou fazer um paralelo a partir de agora entre Zedequias, que é esse homem que até começou bem, mas não terminou bem. O que é que ele deixou? Uma cidade queimada e destruída. O que é que ele deixou de legado? Nada. Eu estou pregando sobre ele aqui. É só destruição. Mas um homem que caiu, talvez pior do que ele. Só que se levantou. Ou Deus o levantou. O nome dele é Davi. Irmão, não foi uma vez que Davi caiu, não. Mas a forma como ele se porta diante da falha muda tudo, muda a sentença de Deus. Deus pune, claro. Deus disciplina, claro. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. Quem não tem disciplina com Deus não é filho, é bastardo. Quando Deus não pune ninguém assim, você viu o fulano caiu, Deus não fez nada com ele, é porque ele não é filho. E o que Deus faz? Deixa ele colher o que ele plantou sozinho. Deus nem se mete, não é filho. Agora filho ele disciplina, que ele ama, ele quer trazer de volta. Quantos estão entendendo com profundidade o que eu estou falando? Zedequias não é filho, não tem intimidade com Deus, não conhece a Deus. Deus sentencia e ponto final, não tem caminho de volta. Davi teve tantas falhas, uma delas, irmão, olha para mim. Uma das falhas de Davi, queridos, era que as suas conquistas, e não eram poucas, Davi era um rei guerreiro, um homem que Deus levantou para muitas batalhas, e Deus guerreava com ele. Se você esteve aqui na administração passada, nós falamos Jeová Sebaote, o Senhor dos exércitos, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Mas as suas conquistas e a sua popularidade estava crescendo, e não há nada demais em ser reconhecido, quando você tem um coração guardado, quando você tem um coração no lugar, quando você recebe o elogio e você diz, ei, calma, você está confundindo a glória dele. Quando alguém tenta dizer que você é bom, diz, calma, eu acho que você está confundindo, é tudo sobre ele, não sobre mim. Eu estou aqui, amanhã é outra pessoa. Não tem problema em crescer, desde que a glória seja dele. Durante um tempo, Davi dava glória a Deus, mas ele começou a se perder. É sério, pastor, é? Ele começa a inverter a glória, ele começa a colecionar, a contar os seus feitos. Sem perceber, queridos, o inimigo lançou nesse homem de Deus a isca da soberba e da altivez. Essa é muito antiga, mas tem muita gente boa, vocacionada, caindo nela. Peixinho que vê aquela isca, come e fica lá preso no anzol. Davi estava invertendo a glória pelas suas conquistas, seus feitos se tornaram um outdoor da sua própria pessoa, da sua própria popularidade. Anunciavam a sua força, anunciavam o seu braço. 1 Crônicas capítulo 21, quero que você abra esse texto. 1 Crônicas capítulo 21. Eu vou ler esse capítulo inteiro, e tem tanta coisa que esse capítulo nos ensina, irmãos. Eu estou falando de Zedequias, que é um homem que não teve conserto, um homem falho e culturado fora de Deus. E eu estou falando do homem segundo o coração de Deus que falhou gravemente. São dois caminhos diferentes, são duas propostas, são duas decisões de Deus diferentes. E eu espero que no final dessa palavra você queira ser Davi. Se você falhar, quando você falhar, no nível que você falhar. Olha só o que diz o verso 1 de 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel, e para se levantar contra Israel, ele mexeu com Davi, que é o rei, incitou Davi. Foi só no principal, irmão, porque ele vai na cabeça, ele vai na liderança, ele vai naquele que governa, ele vai naquele que dá direção, é naquele que pastoreia, é na referência. Ele foi lá em Davi, incitou Davi, ele cutucou Davi no ego. Diz assim a palavra: a levantar um censo, Israel. Quer fazer um censo? Conta quantas coisas você tem. Vê, manda o povo, manda fazer um censo em Israel. O censo era o seguinte, disse Davi a Joabe, seu comandante, aos chefes do povo, disse a Joabe e aos chefes do povo: vai, levanta um censo de Israel, desde Berseba até Dan, eram cidades, e traz para mim a apuração, para que eu saiba o número. Eu preciso de números, eu quero divulgar os meus feitos, eu quero divulgar o que eu estou fazendo. Quantos PG eu abri? Desculpa, irmão, porque eu preciso contextualizar. Quantas coordenações eu tenho? Quantos campos eu abri? Quantas pessoas eu batizei? Quantas pessoas foram recebidas? Pode ser qualquer exemplo. Eu estou só trazendo para o nosso dia a dia, para a gente entender. Vai que eu quero coçar a minha alma. Vai que eu quero coçar o meu ego. Quantas pessoas eu tenho no meu PG? O meu é maior. Estou só contextualizando, senão você... Davi queria saber quantos homens o serviam na nação inteira. E a Bíblia está dizendo que foi Satanás que incitou Davi. Queria mexer com a nação, mexeu com o seu líder. Queria mexer com a igreja, mexe com o seu pastor. Quer mexer com o PG, mexe com o seu líder. Diga misericórdia, irmão. Fica atento, irmão, abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. A glória é dele. Irmão, eu não aceito comparação
quando querem usar a maraponga. Pode ser a melhor. Eu digo, irmão, não faz isso. Não, pastor, não faz isso, não precisa. Cada igreja tem o seu fluxo, cada igreja tem a sua história, cada igreja tem o seu contexto. Nós estamos crescendo diferentes, porque nós somos diferentes em algumas coisas, regiões diferentes, momentos espirituais diferentes. É só isso. O Deus é o mesmo. É o Espírito Santo que faz, a obra é dele, não é nossa. Eu tenho pregado aqui desde o primeiro dia que eu pisei nesse altar e disse, Deus guarda o nosso coração, Deus protege a gente da gente mesmo. E eu tenho pregado dizendo assim, eu quero envelhecer, eu quero ser um menino de cabelos brancos até o último dia da minha vida. É isso, irmão. Melhor é o fim das coisas que o começo. Melhor é o fim das coisas que o começo. Zedequias, eu conquistei, você entregou o quê? Qual foi o legado que você deixou? Como é que as coisas terminaram? Você acabou tudo, pastor. Você acabou tudo, pastor. Acabou, não existe mais legado nenhum. Ô Zedequias, você entregou uma nação queimada, uma nação poderosa de Deus queimada e destruída, Zedequias, porque a glória era sua, porque o braço era o seu, porque o culto era você, porque as pessoas idolatravam você, porque as pessoas eram discípulos seus e não de Jesus Cristo, porque as ovelhas não eram de Deus, eram suas, e você as manipulava para onde queria. Eu estou falando e repreendendo no meu espírito todo espírito de altivez nesse lugar e soberba nesse lugar, em nome de Jesus. Então disse Joabe foi mais crente do que Davi, irmão. Joabe estava no melhor momento que Davi. Joabe era o comandante dele do exército. E Joabe era um homem muito fiel a Davi. Muito. Depois o outro comandante, que eu sempre esqueço o nome dele, que é de Saul, vai se juntar a Davi lá na frente. Quando Davi vai unificar o reino está dividido. Davi está, não lembro, Abner. Mas Joabe era um homem da cozinha de Davi. Ele olha e diz o seguinte, ó. Então disse Joabe, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Ele quer saber quantos homens servem ele em toda Judá. E Joabe disse, olha, Deus multiplique 100 vezes o número de guerreiros que você tem. É como se ele dissesse, Davi, para que esse censo? E ele continua. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Não são todos teus servos? Por que requer isso, o meu senhor? Por que você está perguntando sobre censo? Por que você vai atrás de saber quantas pessoas te servem, Davi? Por que trazer assim culpa, peso sobre Israel? Eles perceberam que Deus não ia gostar disso. Por que requerer isso, meu senhor? E então Joabe teve esse discernimento. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, não ouviu. Um homem fiel a ele. Um homem que tinha aliança verdadeira a ele. O seu coração estava perdido na altivez, irmão. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Certo, se é para fazer, eu vou fazer. Então voltou para Jerusalém, deu Joabe a Davi o resultado do censo do povo. Havia em Israel, olha, escuta, 1.100.000 homens que puxavam a espada. Davi, é o que você quer? Isso vai afagar o seu ego? Tem 1.100.000 homens que guerreiam por ti nessas cidades que você perguntou. Acho que o ego de Davi fez 1.100.000 homens. E ele continua. E em Judá, especificamente, 470.000 homens que puxam, desembanham a espada. Porém, os levitas, os de Levi e os da tribo de Benjamim, não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Joabe disse assim, eu não vou colocar os levitas no meio dessa confusão, não. Olha o discernimento de Joabe. Ele queria que contasse todo mundo. Quando ele chegou na tribo de Levi, disse, é o povo que serve a Deus, é o povo que oferece a Deus sacrifício. Eu não vou contar eles, não. Olha o discernimento do general. Olha só. E ele continua, irmão, ó. Então disse Davi a Deus. 7. Diz assim, tudo isso desagradou a Deus, pelo que Deus feriu a Israel. Lembra comigo do primeiro verso? Satanás queria ir contra Israel e incitou o seu rei na soberba, na altivez. Tudo isso desagradou a Deus, que passou a ferir o seu povo, Israel. Então disse Davi a Deus, eu pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoe a minha iniquidade, a iniquidade do teu servo, porque procedi de maneira louca, mesmo sendo advertido, mesmo sendo avisado, mesmo tendo alguém de discernimento do seu lado, mesmo se dizendo arrependido, Deus prova o coração, isso é palavras minhas, o coração de Davi, e não abre mão de tratá-lo e discipliná-lo. Verso 9 diz, falou Deus através de Gade, o profeta de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, olha só, escuta, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Escuta aí, irmão, veio pois Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos não te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste,
na terra, e o anjo do Senhor causa destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que a resposta aí de te dar ao que me enviou. Uma pior que a outra, irmão. Davi disse que se arrependeu, e Deus disse, tá, mas eu preciso te entregar algo como subproduto do teu coração altivo, que você inverteu a sua glória. 3 coisas. Aqui começa o caminho de um homem de Deus que é restaurado. Agora começa. Primeiro passo, ele aceita o tratamento de Deus. Sabe o que Davi diz? Olha aqui o que Davi diz. Verso 13. Então disse Davi a Gade, eu estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens que não caia eu. Quem está em disciplina, olha aqui para mim, quem está em tratamento não escolhe o método, se submete a Deus, se submete ao processo, não questiona a forma, não questiona o nível. Então enviou Deus a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. O pecado de altivez, o pecado da soberba tem custo, irmão. Deus vai perdoar, Deus vai tratar, mas não tem jeito. Algo vai se perder, há um subproduto de morte em algum nível. 70.000 homens morrem de peste, de doença, morrem, 70.000. Nem quando Davi adulterou, morreu tanta gente, porque a altivez do coração e a soberba empurram um homem da presença de Deus, afastam o homem da presença de Deus. É incrível isso, irmão. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruí-la. Ao destruí-la, olhou o Senhor. O termo aqui é muito mal traduzido, mas eu vou ler exatamente como foi traduzido no português. Arrependeu-se do mal e disse ao anjo destruidor, basta, 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 retira a mão agora. O anjo estava como se fosse com um cajado levantado, uma espada levantada, e enquanto ele estava com a espada na mão, pessoas eram mortas. A peste alcançava, a doença alcançava, e homens morriam, 70.000 homens. Levantando Davi, enviou Deus um anjo a Jerusalém. Deixa eu ver onde é que eu estou. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Zebuseu. Foi aí que eu parei, irmão? Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor. Davi viu o anjo de morte, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, olha para mim, cobertos panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Um homem de Deus que falha, primeiro se submete ao processo que Deus escolhe. Segundo, se prostra, bota a boca no pó. Terceiro, eu vou te explicar algo muito precioso. A postura de um líder que falha é prostração e é joelhos. Em algum momento você viu Davi tentando se justificar, irmão? Você viu nesse texto todo que eu li, Davi tentando explicar por que ele mandou fazer o censo? É a autojustificação manieta às mãos de Deus. Yahvé Tsekenu, o Senhor é a minha justiça, que seja feita a tua justiça. Eu abro mão da justiça própria, eu abro mão de me autojustificar. O Senhor me justifique. No que eu fiz, no que está dentro do parâmetro, no que foi excessivo, é do Senhor, eu me submeto. Eu me submeto. Disse Davi a Deus, não sou eu. Olha, gente, é lindo isso. Olha para mim, por favor. Isso aqui é uma lição para mim como pastor. Para mim. Isso é uma lição para mim como pastor. Ele diz assim, no verso 17, disse Davi, não sou eu o que disse que se contasse o povo. Davi está dizendo, não foi eu que fiz o censo, Deus. Fui eu que fiz o censo. Fui eu que pequei e que fiz o mal perante ti, Senhor. Não fui eu. Por que as minhas ovelhas estão sofrendo? Elas não fizeram nada, fui eu. Pune a mim, mas não pune o meu povo. Mexe comigo, mas não mexe com o meu povo. É o teu povo. Se é para quebrar, quebra a minha cabeça, mas poupa aqueles que o Senhor me confiou. A restauração de um homem de Deus vem aí, irmão. Ele não delega as responsabilidades. Ele assume o que ele fez. Ele não sai procurando o defeito dos outros. Não, foi por causa disso. Foi porque fulano, foi porque ciclano. Fui eu, Deus, cobra de mim. Mas poupa o meu povo, o povo que o Senhor me confiou. Deus está procurando gente assim. Deus está procurando pastor assim, liderança assim. Não mexe mais, Deus. Ele não aguenta ver pessoas sofrendo pelo pecado dele. É por isso que esse homem mesmo falhando, diz assim, ele tem o meu coração. Ele é segundo o meu coração. É capaz de se arrepender, irmão. É triste quando um homem verdadeiramente de Deus, ao falhar, fica tentando se justificar. É triste quando um homem de Deus fica acusando os outros, quando ele é o responsável. Não teve arrependimento ainda. É pano de saco e prostrado no chão, lágrimas pedindo perdão. Só tem esse jeito, irmão. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Não sou eu, Senhor, que fiz. Não são as minhas ovelhas.
Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não castigo para o teu povo. Davi assume a sua responsabilidade, não culpa ninguém, não delega a ninguém. Se alguém tem que pagar, que seja ele, a quem Deus confiou a autoridade, para quem Deus posicionou no lugar. Um líder, um pastor, dá a vida pelo seu povo. Pensa primeiro no povo, para depois pensar em si. Verso 25 diz... Estou dizendo, está passando aqui. Digo Pedro que eu não vou mais usar esse negócio aqui não. Vai ser sem ser da internet mesmo. Verso 18 diz, então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Era um homem chamado Ornã. Vai lá em Ornã, lá no Jebuseu, e lá você vai sacrificar para mim. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, e falaram em nome do Senhor, virando-se Ornã, a pessoa. Lá onde ele estava, ele viu o anjo. Se escondeu, ficou com medo. Um anjo de morte, irmão, espada na mão. Escondeu ele e os seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Escondeu, ele viu o anjo de morte. Quando Davi chegou a Ornã, este o olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi. Era o rei? Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga dele sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor, disse Davi. Eu quero comprar esse lugar, porque eu vou levantar um altar aqui para Deus, que foi a direção que Deus me deu, para que cesse a praga. Aquele homem era o dono daquele lugar. Você está comigo, irmão? Não pisca não. O que é que isso nos ensina? Sem sacrifício não tem perdão, irmão. Hoje não é um sacrifício de animal, não. É um sacrifício de arrependimento. É um sacrifício de quebrantamento. São renúncias que nós temos que fazer para uma nova vida que Deus está nos propondo, irmão. Não tem outro caminho. É vida nova. É vida nova. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Davi não obedeceu. Ele estava em nível de sacrifício. Agora é nível de sacrifício. Por mais que Deus te perdoe, existe um sacrifício, às vezes um nível de renúncia que você tem a fazer. Então disse Ornã a Davi, olha o dono da eira, olha o dono de tudo. O que é que Ornã disse para ele? É o rei, ele está falando com o rei. Talvez nunca viu o rei pessoalmente, a primeira vez. Ele diz, toma rei meu senhor para si, e faça desse lugar dela o que bem lhe parecer. Eis que dou, além disso, os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para ofertares de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã e disse, mais uma lição que Davi nos ensina. Não. Antes, pelo seu inteiro valor, eu quero comprar. Como rei, olha para mim, ele tinha autoridade para tomar tudo aquilo. Eu estou confiscando isso agora. Só que Davi aprendeu. Ele disse agora há pouco do verso anterior, foi comigo, a falha foi minha, eu tenho que fazer o caminho de volta, Deus vai ter que me curar, não é sobre o povo, é sobre mim. E se alguém tem que ofertar, sou eu. Se alguém tem que sacrificar, sou eu. Então eu quero pagar o devido valor por esse lugar, porque esse lugar vai pertencer a Deus, mas eu vou pagar, porque eu fui o responsável, sou eu que tenho que sair desse lugar. Ele disse, não, antes pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu, nem eu vou oferecer um holocausto que não me custe. Davi não delegou a responsabilidade sobre seus erros, assumiu cada uma delas, por isso ele faria sacrifício, ele pagaria o preço justo para sacrificar. Davi deu a Ornã, verso 25, por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto, e o Senhor deu ordem ao anjo, e esse anjo então pegou a sua espada e colocou na bainha, porque um homem de Deus que falhou, fez o caminho de volta. Se submeteu ao processo, não escolheu, não se justificou, se submeteu completamente. Eu vou te ajudar, não, cara, essa parte é comigo. Não, é porque eu posso, não, essa parte é comigo, Deus está me tratando, não se mete não. Eu sei que você me ama, mas Deus está me tratando. Deus está me tratando, fica tranquilo. Mas todo mundo erra, eu sei que todo mundo erra, mas eu estou nesse lugar, deixa Deus me tratar. Ele está me tratando, mas estão exagerando. Então Deus é a minha justiça, que Ele faça justiça, está na mão dEle. Eu não vou tocar, está na mão dEle. Eu te empresto, eu faço por você. Não, essa parte eu não posso delegar para ninguém, sou eu que tenho que fazer. O fogo consumiu todo aquele sacrifício, querido. Se através do fogo Deus purifica a vida daquele homem. Deus aceitou o sacrifício de Davi. O fogo consumiu todo o sacrifício. Deus disciplinou Davi, isso significava que Deus não estava desistindo de Davi. Quando Deus disciplinou o seu filho, Ele queria trazê-lo de volta. Havia consequência, 70 mil homens morreram. Eu quero que você foque nisso, irmão, por mais que Deus te perdoe. Pecado deixa marca, não tem jeito, gera consequência, não tem jeito. Deus pode fazer nova todas as coisas, mas é melhor você não ter esse testemunho, irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estava conversando com um jovem esses dias, e a gente revisitando o passado de maneira pedagógica, de maneira sábia.
E aí, a gente conversando, ele dizia, Deus me colocou aqui, pastor, estou hoje cuidando com a minha esposa dos noivos. Uma das aulas que mais mexe comigo é a aula de aliança, porque eu achava que sabia tanto da Bíblia, mas se eu conhecesse o que é de verdade a aliança de uma mulher, de um homem, de um casal em Deus, e uma aliança minha com Deus, eu jamais teria saído de casa. E hoje a minha vontade é entregar tudo, todo tipo de conhecimento, intelectual e espiritual, aquele que vai no coração das pessoas, que atinge o coração das pessoas, para que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu. Ou seja, irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Um dia eu vi o Eli Soares, e eu quero que Deus cubra esse já homem, mas na época um garoto, com seu sangue, e que esse testemunho seja sempre assim para o resto da vida. Ele disse, eu não tenho nenhum testemunho de desvio. Algumas pessoas se chocam, ixi, tem nem graça. Não tem? Eu gostaria de não ter os que eu tenho, irmão. Mas numa fase de loucura, de soberba e de altivez, sem perceber, eu bati no peito e me tornei autossuficiente. E o resultado foi a morte. Morte. A morte física era uma questão de dias, meses, anos talvez, mas a morte espiritual foi real. E digo para você, se eu tenho esse testemunho, eu vou usar como eu estou usando agora, mas eu gostaria tanto de não tê-lo. Você pode começar e terminar como Samuel, irmão. Um homem gerado por uma oração, ele não existiria, ele foi gerado porque alguém creu. Orou, até que Deus abençoou, usou um sacerdote iníquo, caído, mas liberou uma palavra sobre ele ali. Ele engravidou desse menino, depois vieram 4, 5 filhos. Quando a mãe desmamou, Ana entregou lá na casa de Deus, e a vida inteira desse homem foi servir a Deus e o seu povo. E quando ele foi transicionar, quando ele estava terminando, ele vai ser o último juiz em Israel, porque ele vai ungir Saul, vai ungir depois Davi. Ele junta todo o povo no final da sua vida e diz, olha, eu vou falar com as minhas palavras, parafraseando, se eu estou devendo alguém, por favor, se levante, porque é a hora. Estou terminando, eu preciso restituir. E todo Israel estava diante dele, nós não temos nada contra ti. Um homem que começou e terminou bem, que começou e terminou em Deus. Ele, os seus filhos não, mas ele sim. É isso que eu desejo para você, querido. Pastor, mas eu tenho uma vida pretérita para trás. Amém, glória a Deus. Ela ficou lá no mar do esquecimento, como diz a palavra. Mas de agora em diante, olha para frente. Deus tem coisa nova para você. Deus já te revelou quem você é, a sua identidade. Pastor, e se eu cair? Submeta-se ao processo. E o processo começa com a prova do coração. Menino arrependido, homem arrependido, olha para baixo. Gente que falha e quer ser consertado, é o olhar para baixo, não é cerviz erguida e com o olho de quem quer pegar a gente, não. Jeová te Sequenu, o Senhor é a minha justiça. Diferente de Zedequias, Davi é celebrado até hoje. Eu estive em Israel em fevereiro. 2 nomes, queridos, são muito fortes lá. Tem outros, mas eu falo os mais fortes. Moisés e Davi. Mas tão falho, pastor. Depois disso ele ainda vai cometer um adultério, um homicídio. Você está entendendo que não é para fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Falei agorinha que é melhor não ter o testemunho. Você entendeu? Pelo amor de Deus, Senhor. Mas a história dele não termina na falha. Mas como ele se submete ao processo de Deus. Dói, irmão. Machuca. Existem alguns remédios que são amargos. Aliás, a maioria deles é amargo. Mas é instrumento de cura. Fala com alguém que tem câncer, se submete a uma quimioterapia, irmão. É duro demais. É agressivo demais. Tem que sair matando aquelas células cancerígenas, algumas células boas, vamos no meio do caminho. Mas é um instrumento de cura. A sonda vai lá dentro, incomoda, mas é para acessar o coração. É Deus não desistindo da gente. Quantas vezes eu chorei, mas eu tive que ter a consciência e dizer, eu abri essa porta. Teve marcas que eu trouxe na vida que doeram, irmãos, me machucaram. Mas eu não podia negar a minha consciência. Não era mais culpa, era consciência. Fui eu que abri essa porta. E dizer, Deus, me dá uma oportunidade de começar de novo. Onde a soberba entra, as mãos de Deus se encolhem. Onde a altivez prevalece, Deus se afasta. Zedequias termina e legado nenhum. Um rastro de destruição e morte. Davi termina. E até hoje em Israel se fala sobre o sucessor de Davi, que se sentará no seu trono. Um legado foi construído e deixado por alguém que em Deus tem a capacidade de se arrepender. Yahvé te Sequenu, o Senhor é a minha justiça.
Deus, eu abro mão da minha justiça, eu abro mão de me justificar. O Senhor é a minha justiça. Caia eu nas mãos do Senhor. Escolhe, Davi. Quem sou eu para escolher o método do Senhor? Eu estou aqui. Vira de cabeça para baixo. Faz o que o Senhor quiser, mas me cura. Não me deixa sem a tua presença. Eu preciso daquela unção e do teu Espírito Santo dentro de mim. É tudo que eu preciso, mais que o ar que eu respiro. Eu preciso saber que eu posso acessar o Senhor de novo. Faz o que o Senhor quiser. Escolhe o Senhor, o método que quiser, porque eu sei que em ti as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Paulo afirma em Romanos capítulo 8, verso 33. Romanos 8, verso 33, se você está anotando. Diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos, os escolhidos de Deus? Quem? O verso continua e diz: é Deus quem os justifica. Sabe quem pode te justificar? Deus. Se você pudesse, eu não sei se você entendeu, dentro de todo o contexto que eu acabei de pregar até aqui, são 8h51, é o arremate de tudo que eu preguei até agora. Deus é quem os justifica. Deus é quem os justifica. Quando você vai em busca do significado da palavra autojustificação, eu só coloquei na internet, deixa eu ver significado, deixa eu ver o que é que vem. Ipsiliteris, assim, ó, é a falsa necessidade de explicar e justificar atitudes, ações, comportamentos usadas como pretexto para não encarar, sequer admitir o verdadeiro problema. Eu acho que foi uma boa definição. Não, mas é porque Adão foi a mulher que o Senhor me deu. Deus, para de punir o povo. Fui eu. Ei, Deus, é o teu povo. Paulo diz que Deus é quem justifica, nos justifica de toda acusação. E quando eu tento me auto-justificar, na verdade eu estou tentando ocupar o lugar de Deus. Se é Deus quem me justifica, por que eu estou tentando me justificar, irmão? Eu estou tomando o lugar de Deus. Então Deus diz: é você que vai fazer, então faz, Flávio. Vê se você consegue, então. Eu vou mais profundo no termo justificar, eu vou mais profundo nisso. Eu estou falando agora de salvação, irmão, de uma obra redentora de Cristo, que só Ele pode fazer. É sobre isso também que eu quero terminar. Eu também estou com saudade de vocês. Domingo nós vamos estar aqui nos 4 cultos. Bicuda na cara do cão. Minha mãe disse que eu não pulasse. Eu sou um menino obediente. E se Deus quiser, você é muito bonita. Mas eu não quero precisar de você. Mas fica aí. Se não tiver dono, vou estar. Tá certinho para tomar café. Quero não, eu estou brincando. Então, Ele te permite, às vezes, queridos, quando você tenta se justificar, Deus permite você descer um degrau ainda mais. Sabe por quê, pastor? Porque a altivez ainda não foi quebrada, não foi vencida. Você está muito duro ainda. A gente conhece, irmão, quando uma pessoa se humilha. A gente conhece, a gente percebe. Aí Ele deixa a pessoa descer mais um degrau. Não, está muito duro ainda. Traduzindo, pessoas que se auto-justificam ainda têm soberba no coração. Não colocaram, como Davi, olha para mim, panos de saco e o rosto no pó. E eu quero, Deus me deu um insight sobre panos de saco, irmão, quando eu estava escrevendo essa palavra. Pastor, por que é pano de saco? Eu vou ter uma pergunta retórica para responder.
Mas você pode me ajudar. Você pode perguntar. Vai, pergunta, amor. Pergunta. Hã? Ah, vou explicar. Se você caminha comigo aqui, você já ouviu falar para você que roupa fala sobre estação. Olha para mim, não pisca. Essa parte é muito importante. Se você caminha comigo, eu já te ensinei aqui que roupa tem a ver com estação, fase da vida, momento da vida. E eu tenho dito em todos os casamentos, e aqui também já falei, que discernir os tempos e as estações é uma das coisas mais difíceis e necessárias pra gente. Discina o seu tempo, irmão. Davi, como rei, vestiu o quê? Normalmente, um manto. A pergunta é: era tempo de festa? Era tempo de choro, era tempo de lágrima, era tempo de arrependimento. Não tinha que festejar nada. A roupa é outra, é a roupa da humildade. Ele se despe daquilo que mostra a autoridade, que é a sua roupa, e disse: eu sou como qualquer um, eu vou vestir saco, porque essa estação eu estou vivendo. Eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou me prostrar diante de Deus, porque a estação é essa, e a roupa apropriada é essa. Tem gente fazendo festa quando devia estar de pano de saco, com o rosto no pó. Aí Deus olha e diz assim: vai descer um degrau a mais, que está muito fortinho, está muito soberbozinho. É o rei de Israel que está botando roupa, pano de saco, porque ele entende a estação que ele está vivendo. Não tem nada para celebrar, irmão. É choro de arrependimento genuíno, é boca no pó, é sacrifício. Depois você veste outra roupa, porque essa fase vai mudar, irmão. Em nome de Jesus, você vai voltar a pular, você vai voltar a correr, porque a Bíblia diz que há um tempo oportuno para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Às vezes ele diz: é tempo de sorrir, mas às vezes é tempo de chorar. Às vezes é tempo de abraçar, mas às vezes é tempo de deixar de abraçar. Às vezes é tempo de falar, e às vezes é tempo de calar. E quando você fala, na hora que é para estar calado, você estraga tudo. E quando você fica calado, quando é tempo de falar, você é omisso. Olha para você, se submete ao tempo que você está vivendo e veste a roupa adequada. Traduzindo, o tempo que você está vivendo hoje espera de você uma resposta própria e adequada. Eu posso abrir esse leque, irmão, mas dá outra pregação. Vou dar só um exemplo. Se você está apertado financeiramente, não é hora de comprar. Ai, Deus me abandonou. Não, é só uma fase. Na hora que você está fazendo compra, na hora que você está fazendo débito, não, é hora de ajustar. Todo mundo passa por isso, irmão. Nada a ver com a palavra, né? Mas só para mostrar que isso aqui, ó. Vou dar mais um exemplo sobre Davi. Lá na frente da história, vou dar um salto na história, volto já. Ele comete o adultério, ele mata Urias, esposo de Betseba. Ele engana todo mundo, menos a Deus. Ele leva essa mulher para morar com ele. Está tudo legítimo. Não tem mais marido, ela está grávida dele. Adultério, vai nascer um menino, o menino vai morrer. Ele passa, jejuma. Porque Deus já tinha dito para ele que havia uma sentença sobre aquilo. Deus envia um profeta e conta a historinha dele, e ele se arrepende, mas tem um subproduto, um resultado do que ele fez. Existe, irmão, a misericórdia e o perdão de Deus, mas a gente tem que colher alguma coisa, senão a gente não aprende. Yahvé Tsequenu, Deus é justiça. E ele está pano de saco, porque ele está em jejum, cinza na cabeça, e o menino morre. Sabe o que acontece? Ele toma um banho, ele faz a barba e ele volta a comer. E as pessoas não entendem, porque muita gente não entende as estações. E as pessoas: como assim? Agora que o menino morreu é que tu tinha motivo para jejuar, orar e tal. Eu disse: não sou eu que vou a ele, ele é que vem até mim. Eu me submeto a ele, não o contrário. E se a resposta dele foi essa, eu me levanto para viver uma nova fase da minha vida. Eu me submeto à vontade de Deus. Ele muda de estação. Ele muda de estação.
veste certa, naquela hora era de humilhação. Davi desce do pedestal para se vestir de acordo com aquilo que ele está vivendo. E essa, queridos, é mais uma evidência que a soberba estava sendo abatida, que a altivez estava saindo daquele coração, e que Deus voltaria a ser honrado por Davi, que o seu coração voltaria ao centro da vontade de Deus. Panos de saco, rosto no pó, Jeová Tsequenu, o Senhor é a minha justiça. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Se você pudesse se auto-justificar, Jesus não teria vindo. Romanos 3, eu termino. Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei. Romanos 3, capítulo 20, anota aí. Ninguém será justificado. O que é justificado? Tornar-se justo, fazer justo, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei serviu para mostrar o que é certo e errado, mas agora sem lei, ou seja, Jesus aboliu a lei, porque ele cumpriu a lei. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, ao cumprir a lei, e pelos profetas que profetizaram acerca dele. Quem? Jesus. Você está comigo? Está pegando aí? Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. O verso 22 diz: porque não há distinção. Deus não escolhe pessoas. Ai, Jesus, sono mais louvi, mais de um. Eu também estou com saudade de você. Verso 23, olha para mim. Porque todos, diga comigo por favor, todos pecaram. Não, eu não, você também. Mas eu estou tão bonitinho, você também. Eu estou tão penteadinho para ser perfume importado, você também. É bom, amor? Pois todos pecaram e carecem, todos, da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça é presente, favor imerecido, mediante a redenção que há em Cristo. Ele, só Ele pode fazer, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciatória que fazia o sacrifício, irmão. Era a tampa do propiciatório que fazia o sacrifício do animal ali. Olha Deus linkando, Paulo linkando o Antigo e o Novo Testamento. Mediante a fé, é fé, irmão, para manifestar a sua justiça, justiça de Deus. Olha, lembra que eu falei de Davi sobre o sacrifício? Quem é o sacrifício? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é que Deus está falando aqui? O que é que Paulo está explicando aqui? Para você está tudo pago. É impune. Para Jesus, ele foi cobrado nele. Mas para trás, irmão, no tempo que você não conhecia a Deus, Deus não leva em conta. Tendo em vista a manifestação da sua justiça. Olha quantas vezes o termo justiça aparece aqui. Yahvé Tsequenu. No tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a arrogância? Foi toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente da obra da lei. Hoje você tem dois caminhos aqui, queridos, eu quero apresentar isso a você. Primeiro caminho, a autojustificação. Aqui você vai caminhar sozinho, tentando se justificar, tentando se limpar, tentando explicar, tentando dizer quem você é. Você age e por isso acredita que com suas atitudes pode se auto-justificar, sem perceber. É você sem Deus. Olha para mim, é o culto a você mesmo. Outro caminho, querido, é a justificação através de Jesus. Tornar-se justo por Jesus. É Ele te fazendo justo. Aqui Jesus se torna réu, porque você era réu. É Jesus sentando na cadeira de réu no seu lugar. É Jesus cumprindo a sentença que foi decretada para você.
É você dizendo: Deus, me justifica. É você dizendo: Deus, Yahvé Tsekenu, o Senhor é a minha justiça. O Senhor justiça é. Então Ele carrega a sua culpa que era sua, sentença que era sua, morte que era sua. Pastor, e a minha parte? Morrer para o velho homem e ressuscitar em Cristo como uma nova criatura que Ele preparou, obras que Ele preparou de antemão para que você vivesse antes da fundação do mundo. Fica de pé em nome de Jesus. Diga comigo: Yahvé Tsekenu, o Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha justiça.